Nesse vídeo eu vou te mostrar como otimizar os seus artigos, o seu conteúdo do seu site para que eles sejam encontrados mais facilmente no Google. No vídeo anterior, nos vídeos anteriores, a gente configurou nosso site de um modo geral, trabalhou ali navegabilidade, trabalhou a estrutura de títulos, descrição, a URL, trabalhou sinais sociais, trabalhamos também o Google Autor, trabalhamos vários pontos interessantes de um modo geral no seu site. Mas o que a gente vai ver agora é a otimização do conteúdo, da parte principal do seu site, na otimização que você vai fazer dentro do seu site, que é o conteúdo, otimizar e organizar esse conteúdo. Bem tranquilo essa parte também, só que tem que prestar muita atenção porque é de extrema importância otimizar o conteúdo para você conseguir cada vez mais visitas, e a gente sabe que tráfego, visitas é igual a dinheiro, ok? Para isso, eu tenho aqui o mapa mental que eu fiz para a gente seguir aí passo a passo na otimização de um conteúdo. Bom, então eu vou colocar ele aqui em 100%. Aí, puxar aqui para baixo para que a gente possa começar do início. Eu tenho aqui um artigo que eu peguei, ó, como criar uma lista de e-mails muito fácil e garantida. Esse artigo aqui é um artigo em inglês, tá? Não fui eu que escrevi, nem foi meu redator que escreveu. Eu simplesmente copiei em inglês, coloquei no Google Translate, peguei a tradução e colei aqui. Ele não está organizado, claro que não, e também você não vai fazer isso, claro que não, nunca, né? Isso é, mesmo sendo em inglês, é uma cópia, claro, mas eu só botei aqui para a gente usar como exemplo, tá bom? Só para você entender como é que se faz isso aqui como exemplo. Então tá, vamos começar aqui com o nosso mapa mental. Então vamos lá, otimizar o conteúdo do nosso site. Desde quando a gente começou o nosso curso, nosso projeto, a gente já está falando de SEO. Por quê? Lembra lá na hora que a gente pesquisou o mercado, a gente buscou nichos que tinha bastante procura? Lembra que eu falei, até dei aquele exemplo, como aumentar a sua altura, tinha 70 ou 90 buscas, se não me engano, eu falei, isso é muito pouco. Aí, e como criar um blog? Opa, tinha 60 mil buscas, isso é bem mais. Isso já é uma pesquisa de SEO, a gente está escolhendo palavras, expressões, no caso a gente vai tratar isso como palavra-chave, como criar um blog que tem 60.500 buscas. Desde aquela aula a gente já está falando de SEO, escolhendo pelo nicho que tenha mais buscas. Lembra que a gente usou a ferramenta, o planejador de palavras-chave para encontrar aquela busca, a quantidade, o nicho que a gente fosse interessado, mas que tivesse maior número de buscas? Pois é, aquilo já é SEO. Quando a gente criou a pauta de conteúdo, a gente também usou a ferramenta planejador de palavra-chave para encontrar todas as buscas que os usuários estão fazendo no Google. A gente usou a ferramenta planejador de palavra-chave para encontrar isso. Tudo isso é SEO. E agora a gente vai falar como otimizar os nossos artigos em cima da pauta de conteúdo. Então, os artigos, como eu falei no vídeo de pauta, a minha dica é que você comece o seu site, o seu blog com 30 artigos. Mais ou menos, claro. Você vai ter aí 30 artigos. A dica que eu também dei no último vídeo foi fazer no mínimo 5 categorias e no mínimo 5 artigos em cada um. Claro, um com 6, outro com 7, outro com 3, com 4. Vou fazer essa divisão aí para já ter um conteúdo legal. Já lançar o seu site para que o usuário já possa navegar, já ter umas categorias para ele escolher ali, ter um conteúdo bacana. Quer dizer o quê? Se você tiver 30 artigos, se você produzir 30 artigos para iniciar o seu site, você vai ter 30 páginas diferentes. Claro, você vai ter página de contato e coisa, mas eu estou falando de página de conteúdo. E você vai ter então 30 páginas diferentes. Cada página vai ser um artigo, ou seja, cada uma dessas aqui, ó, em todos os posts, ó, que é um artigo, você vai ter 30, cada um desses aqui é uma página diferente, certo? Cada uma é um artigo diferente. Então você vai ter 30 páginas diferentes. Só que aqui é que vem o segredo, o foco que você tem que ter. Cada um desses 30 artigos, cada um deles, você vai ter que usar uma palavra-chave diferente. Da onde que é essa palavra-chave? Lá da nossa pauta de conteúdo. Lembra do vídeo passado? A gente pesquisou no planejador de palavra-chave, pesquisou no Display Planner, pesquisamos em todas as ferramentas que eu mostrei para você, no Ubersuggest, pesquisamos também no Google Instant, naquelas ferramentas, né, que trabalhavam com o Google Instant. Pesquisamos também nas pesquisas relacionadas do Google, nos sites de concorrentes. A gente fez uma pesquisa bem grande aí de palavra-chave
e foi listando tudo aqui na nossa pauta. Nossa pauta ficou bem grande, quanto mais itens tiver aqui, melhor. Se tiver 800 itens aqui, ótimo. Quer dizer, a gente tem todas as expressões que o nosso público-alvo, que o nosso nicho está buscando na internet. Tudo que ele está buscando a gente tem aqui, todas as expressões que ele usa para buscar, tá? Aqui eu tenho só essas 7 aqui, claro, porque eu não ia fazer uma pauta agora para não gastar muito tempo, mas aí você teria sua pauta aqui, pauta completa. Você daí verificou a quantidade de buscas lá no planejador de palavra-chave e preencheu aqui do lado também. Agora, esses artigos aqui, ó, cada um desses artigos vai ser feito em cima de uma palavra-chave. Você vai pegar essa palavra-chave, como criar um blog, e vai escrever um artigo sobre ela. 7 dicas para criar um blog muito facilmente. Passo a passo, como criar um blog a partir do zero. Como criar um blog e fazer ele ter sucesso em 3 meses. Alguma coisa assim, você vai criar um título em cima dessa palavra-chave aqui. O mesmo com as outras. Como criar uma lista de e-mails e muito fácil, garantido, não sei, inventar um título para cada uma dessas palavras-chave. E cada uma delas vai se transformar em um artigo. Lembrando que essa nossa pauta de conteúdo, ela não vai virar só artigo. A nossa pauta de conteúdo também vai virar outro tipo de divulgação em outras mídias sociais, por exemplo. Mas as principais, o interessante é que você crie artigos com elas, tá bom? As palavras-chave principais que tenha mais buscas, você vai sempre fazer artigos com ela para publicar no seu site. Então, por exemplo, aqui, eu descobri através da minha pauta de conteúdo que eu não... Bom, aqui, ó, como instalar o WordPress. Essa palavra-chave aqui tem 1.800 buscas todos os meses no Google. Eu sei disso pela minha pesquisa. Então, eu vou criar um título, 7 dicas, ali faltam 7 dicas de como instalar o WordPress sem erros. A minha palavra-chave como instalar o WordPress tem que estar aqui no meu título, ó, como instalar o WordPress, está aqui no meio do título. Ó. É fundamental que a minha palavra-chave, a expressão que eu vou trabalhar, deve estar no título. Esse vai ser o primeiro ponto para mim dizer para o Google, ó Google, esse artigo aqui, 7 dicas de como instalar o WordPress, esse artigo aqui vai aparecer quando alguém digitar aí no Google como instalar o WordPress, eu quero que tu mostre esse artigo aqui. Pronto, essa é a primeira coisa que tem que fazer, é colocar a palavra-chave no título. A gente vai ver aqui para baixo vários outros atributos sobre isso, mas o primeiro é colocar a palavra-chave no título. E aí a gente vai fazer isso com toda a nossa pauta, vai pegar a nossa pauta de conteúdo, vai ver as palavras-chave aqui, vai criar um título sobre aquela palavra-chave, vai produzir um conteúdo e vai postar no nosso site. E aí aquela palavra-chave, essa aqui, vai estar no título, vai ser o primeiro ponto para quando alguém procurar por aquela palavra-chave no Google, o nosso artigo aparecer listado no resultado de busca. Primeira coisa vai ser isso, ok? Entendido? Então o nosso site, o nosso blog, o nosso projeto aqui, vai ser movido à palavra-chave. Todo nele vai ser movido à palavra-chave. Toda a nossa comunicação, não sendo somente no blog, mas em outras mídias, todas elas vão ser movidas por palavra-chave. E através da nossa pauta de conteúdo, que foi a pesquisa que a gente já fez. Por isso que é tão fundamental ter uma pauta de conteúdo muito completa, ok? Tem que fazer ela bem completa, com muito conteúdo aqui, para toda a sua comunicação você usar ela. Então tá, continuamos falando aqui do nosso projeto, do nosso blog. Entendido, a gente vai pegar então as nossas palavras-chave e vai transformar elas em títulos e construir um conteúdo em cima daquele título, publicar no nosso site. É o primeiro ponto para o nosso site começar a aparecer nas buscas. E aí aqui um pequeno resumo do que eu acabei de falar. Escolher as expressões que estão sendo buscadas no Google, para cada uma delas criar um título, criar um artigo e publicar no nosso site. É bem simples de pensar dessa forma. Tem que fazer assim. Cria a pauta com todas as palavras-chave, cria título, produz conteúdo, publica no blog. É isso que a gente tem que fazer. Exatamente isso aí. Agora, vamos começar a falar sobre os pontos que nós vamos usar para otimizar o nosso conteúdo aqui quando a gente for escrever. Porque não é só escolher a palavra-chave, criei um título, produzi o conteúdo, joguei no blog, publiquei. Não. Tem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar ele perante o buscador, perante o Google. Vamos ver quais que são essas atitudes que a gente pode tomar para melhorar o posicionamento do nosso artigo no resultado de busca. O primeiro ponto que a gente vai ver é o conteúdo de qualidade.
quando você está buscando um conteúdo no Google, o que você quer encontrar? Quer encontrar um artigo bem escrito, que tenha boas imagens ilustrando, que tenha uma lista para ser mais fácil de ler, que tenha um vídeo explicando alguma coisa, pode até ser um vídeo de outra pessoa que a gente incorporou ali no meio do artigo, tenha uma boa conclusão, que seja um artigo bem compreensível. Lembra daquelas perguntas que a gente fez lá no outro vídeo? As mesmas 5 perguntas? Você entrar para configurar um conteúdo de qualidade, você entrega o que promete, a informação é relevante, ele fala a verdade, ele ajuda ele ajuda as pessoas, você consumiria esse conteúdo? Então, é exatamente isso. Quando você busca por uma informação, o que você quer? Você quer um artigo bem escrito, que tenha ali as imagens, um vídeo bem formatado. E aí entra aquela mesma que a gente já falou no último vídeo, não vou falar de novo tudo, claro, só botei aqui para você saber, essa lista aqui que a gente viu lá no último vídeo, de como formatar um bom conteúdo. O que isso tem a ver a formatação do meu conteúdo com melhorar o posicionamento do Google? Porque quando eu tenho um conteúdo de qualidade, lembra que eu falei antes, conteúdo de qualidade, o usuário vai comentar no nosso site, isso vai ajudar, porque o Google gosta que um site seja interativo, que um site seja frequentemente atualizado, então o usuário vai comentar, o usuário vai curtir, vai twittar, vai clicar lá no Plus One, e como eu já falei no último vídeo também, é de extrema importância ter os botões de compartilhamento na rede social, por isso tem que ter um conteúdo de qualidade para agradar o usuário, Por quê? Porque o Google também gosta que o usuário volte no nosso site, a gente vai ver isso daqui a pouco, e também que ele passe muito tempo no nosso site. Então, o conteúdo de qualidade é o primeiro passo para que isso aconteça, para que ele divulgue nas redes sociais, para que ele passe mais tempo no site e para que ele volte no nosso site. Então, tem que ter um conteúdo de qualidade sempre, tem que focar nisso, vou falar isso toda hora. Conteúdo de qualidade sempre. O conteúdo tem que ser original, claro, você não vai copiar nada, imagina você estivesse buscando aí uma informação sobre como ganhar massa muscular e você vai encontrar 10 artigos iguais, aí o que você ia fazer, né? Não pode. Então, o Google sabe perfeitamente se você copiou, inclusive trechos. Lembra que lá na aula que eu falei sobre terceirização, sobre aquele e-mail, aquele anúncio que eu faço, não deve ser cópia de outro conteúdo. Por quê? Porque não pode ser cópia. O Google vai perceber, mesmo que for um pequeno trecho, ele vai perceber e ele vai punir o seu site, ele não vai aparecer lá no resultado. Ele vai saber se o outro site escreveu aquele conteúdo primeiro e você foi lá e copiou. O Google sabe disso e ele não vai colocar o seu site lá no resultado da busca. Bom, o tempo de permanência, então já mais ou menos falei. O Google gosta muito que o usuário fique bastante tempo no seu site. Quando o seu site tem um bom conteúdo, ele vai começar a ler, né? Ele vai encontrar o artigo e vai começar a ler. Ele vai clicar em outro artigo, vai ler outro. Vai clicar em outro, vai ler outro. E assim, ele vai permanecer bastante tempo no seu site. E isso é muito importante, porque aí o Google vai perceber que, nossa, esse site, esse usuário está ficando bastante tempo naquele site, é porque alguma coisa boa tem ali naquele site. Como é que você pode fazer para um usuário ficar mais tempo no seu site? O primeiro ponto é criando um conteúdo de qualidade, claro, dando para ele uma informação útil e relevante para ele, e também ajudar ele através dessa linkagem interna, que foi o que a gente fez no vídeo passado. Colocar links aqui na sidebar, né, dos últimos posts, das categorias, dentro do artigo, fazer aquela linkagem interna quando for relevante. Lembra de colocar um link para um outro artigo quando for relevante, tem que fazer. Colocar o plugin de posts relacionados aqui no final. Todo o que você puder fazer para que o seu usuário ele possa sempre navegar mais tempo no seu site, tem que fazer. Tá? Tem que fazer. O próximo item aqui é o retorno. Isso que a gente chama de retráfego, é quando um usuário ele chegou no seu site e depois, por algum motivo, ele volta. O Google também gosta muito disso, ele dá muito valor a isso. Por quê? Porque ele percebe que se um usuário voltou para o seu site, então quer dizer o quê? Quer dizer que o seu site é bom. Porque se você chega num site para consumir algum conteúdo e você encontra um conteúdo de qualidade, depois de um tempo você vai voltar lá para ver se ele colocou conteúdo novo ou para ver aquela mesma informação, que você esqueceu, alguma coisa assim. E, por outro lado, se você não gostou daquele conteúdo, daquele site, você achou uma porcaria, você não vai voltar mais lá. Não vai. E o Google vai perceber isso também. Que se você voltou para aquele site, quer dizer, opa, se aquele usuário chegou uma vez lá
depois ele voltou, quer dizer que aquele site lá é bacana. Então, eu vou posicionar ele um pouquinho melhor para que aquele site lá tenha um conteúdo bom. Então, o retorno do site é legal. Por isso que a gente utiliza, é um dos motivos, né, utilizar os feeds e também as listas de e-mail. Agora, não é só os feeds e as listas de e-mail que vão fazer um usuário retornar para o seu site. O que mais vai fazer um usuário voltar para o seu site é o conteúdo de qualidade, de novo. Conteúdo de qualidade sempre. Tem que ter foco nisso aqui sempre. Por isso que lá na hora de eu criar o meu anúncio para o freelancer, eu coloquei o conteúdo tem que ter algum valor, não só para encher espaço. Lembra que eu botei mais ou menos assim lá? O conteúdo ele tem que ter algum valor para o usuário. Então, esses aqui foram os pontos onde a gente vai falar sobre o conteúdo de uma forma geral. O conteúdo tem que ser de qualidade. É o ponto predominante aqui nessa primeira parte. O seu texto tem que ser de qualidade. Tá? E também a forma como ele é entregue. Lembra? De todos esses itens que a gente viu na última aula, tem que prestar atenção aqui também. Fazer um conteúdo. Frases simples, parágrafos curtos, frases curtas, palavras simples, bom espaço entre um parágrafo e outro, adicionar imagens, colocar palavras em negrito, escrever em bullet points, deixar o texto bem agradável para que o usuário bata o olho e não veja aquele monte de texto ali e não leia nada e vá embora correndo porque acha que não vai conseguir ler de tanta coisa que tem. Então, criar um texto bem agradável, seguindo esses princípios aqui, você vai conseguir criar um texto bem agradável visualmente, claro, não estou falando do conteúdo. Agora, o que a gente pode fazer aqui no texto. Bom, títulos. Vamos começar com o título. O título é o principal sinal que você vai dizer para o Google que esse conteúdo aqui tem que aparecer quando alguém digitar a minha palavra-chave. Vamos usar como exemplo isso aqui. Eu tenho então aqui esse artigo, que esse artigo aqui, claro, não é original, não foi eu que escrevi, eu simplesmente peguei esse artigo em inglês, traduzi e joguei aqui. Você nunca vai fazer isso porque isso aqui é cópia, então não pode fazer, mesmo traduzindo é cópia. Então, eu tenho aqui o meu título. Eu sei, através da minha pauta de conteúdo, que 2.100 pessoas buscam, que 2.300 pessoas buscam como criar uma lista de e-mails no Google. 2.300 pessoas vão lá no Google todos os meses e digitam como criar uma lista de e-mails. Digitam isso aqui lá no Google. Então, eu vou criar um artigo sobre esse assunto aqui, como criar uma lista de e-mails. E o que eu faço daí? Venho aqui, o título desse artigo eu vou escrever como criar uma lista de e-mails e vou produzir um título. Eu pego a minha palavra-chave e produzo um título para ela. Tá? Isso é o primeiro ponto que a gente tem que cuidar aqui em um conteúdo, em um artigo. Colocar a palavra-chave, eu quero trabalhar dentro do título, no título. Sempre tem que ter a palavra-chave aqui. Primeiro ponto. O próximo vai ser a descrição do seu artigo. Ela é muito importante, só que ela não é visível para o usuário. O usuário ele não vai ver essa descrição. Como o Google ele dá valor para o usuário, ele quer que o usuário seja agradado, ele quer fazer o melhor para o usuário. Se o usuário não vê a descrição do site, o Google não vai dar muito valor para essa descrição, não. Ele não vai dar. Só que a descrição ela é visível no resultado de busca. Lá na SERP, lembra? Na página de resultado de busca, lá quando alguém digitar como instalar um WordPress, ele vai ter o título, ó, até vou mostrar aqui embaixo, vai ter o título e vai ter uma descrição lá no resultado de busca. Essa descrição aqui, ela aparece lá no resultado de busca, mas aqui para o usuário, quando ele abrir o seu site, essa descrição não vai aparecer. Só que essa descrição ela é importante porque depende do que você escrever naquela descrição, você vai induzir o usuário a clicar no seu resultado. Então, é interessante criar uma descrição boa, de qualidade, que induza o seu usuário a clicar no seu site. Lembrando que essa descrição não pode ser diferente do conteúdo do seu artigo, ela tem que ser diretamente relacionada, tem que ter também a palavra-chave que você está trabalhando, nesse nosso caso aqui, nossa palavra-chave é como criar uma lista de e-mails, essa palavra-chave tem que estar lá no conteúdo da descrição, tá? A palavra-chave. E também não é garantido que essa descrição vai aparecer no resultado. Pode o usuário digitar alguma outra parte, uma palavra-chave um pouco diferente, e o Google buscar um pedaço do conteúdo de dentro do artigo e exibir lá na descrição. Pode ser que ele não exiba a descrição que você colocou ali, mas mesmo assim é importante colocar essa descrição. Tá? Aqui,
Para colocar a descrição daí, é só vir aqui, ó. O plugin de SEO que a gente instalou antes, o SEO by Yoast, ele coloca para nós aqui esse bloco aqui, ó, aqui embaixo do artigo, ó, que é onde a gente vai fazer um monte de configurações do artigo. E aqui está ele, ó, meta descrição. Aqui é onde eu vou colocar a descrição do meu artigo. Nesse caso, eu não vou colocar uma descrição para não gastar tempo, mas eu posso até pegar um pedaço do meu texto que tenha a palavra-chave que eu quero trabalhar, colocar aqui, né? Aqui é claro que eu não... Se você, como criar lista de e-mail, claro que não é assim. Você vai colocar aqui uma coisa natural. Uma frase que tem até 156 caracteres que contém a sua palavra-chave nela. Tá bom? Você vai colocar aqui. Neste artigo eu vou te mostrar como criar uma lista de e-mails de forma muito fácil. Pretendo te ensinar os passos para instalar o seu autoresponder na empresa Aweber e criar uma sequência de alguma coisa assim. Você vai colocar na sua descrição. Uma frase natural, que seja natural, mas que contenha a sua palavra-chave ali dentro. Porque aí quando o usuário ele for fazer a busca no Google pela palavra-chave, ele vai encontrar aqui o seu artigo, né? E aqui na descrição ele vai ver, vai estar em negrito aquela palavra-chave também. Isso vai induzir ele mais a clicar no seu resultado. Então tem que colocar aqui também na descrição. Próximo ponto que a gente vai ver é a URL. Lembra que a gente arrumou lá aqui, ó, em configurações, a gente arrumou aqui, ó, links permanentes para colocar post name? Pois é. Aqui, quando a gente cria um artigo, coloca um título aqui e clica em publicar, ele automaticamente cria ali para nós a URL já pronta. Ó. Nesse caso, como criar uma lista de e-mails muito fácil e garantido. O próprio WordPress, com esses links permanentes, ele pega toda a nosso título e coloca um tracinho entre cada palavra e cria a URL. A URL desse artigo, quer ver? Eu vou dar um OK aqui, clicar em ver posts, é exatamente o meu título. Ó. Então, perfeito, minha palavra-chave também está aqui na URL. Então, eu tenho que ter minha palavra-chave também na URL. Então, o que a gente já viu até aqui foi ter a palavra-chave na URL, tem que ter a palavra-chave no título, tá? Aqui, e ter a palavra-chave também na descrição que foi colocada aqui no plugin SEO. Esses foram os primeiros 3 pontos para configurar o nosso conteúdo. Agora, tags H1 e tags H2. O que é isso aqui? Isso aqui são atributos em HTML. O que isso significa? Vou mostrar aqui na prática. Dentro do o site WordPress, ele já é bastante otimizado para SEO. Então, com certeza, a tag H1, a tag H1 no HTML, ela significa que aquilo ali é um título. H1 significa título dentro do HTML. E o H2, como eu botei aqui, é um subtítulo, é um pouquinho menor que o título. Os sites feitos em WordPress, quase sempre eles já são otimizados. E quase sempre, o título que você colocar aqui, quando ele é publicado, ele vira um título em H1. Algumas vezes não, aí você vai ter que ou usar um outro tema ou modificar lá no código. Mas quase sempre é. Quer ver? A gente vai fazer assim. Eu vou vir com o meu botão direito aqui na parte essa parte que não tem nada, e exibir código-fonte da página. E vou pegar aqui, vou pegar o meu nome, que está bem próximo aqui do título, para mim localizar aqui o título. Vou dar aqui um Ctrl F para localizar, vou colar e vou procurar aqui, ó, Alex Vargas. Aí logo acima eu já vejo ali o meu título, ó, que eu encontrei o título aqui no código e eu vejo que ele é um H1, ó, H1. Então, perfeito, o título H1 está aqui. É o meu título. Quase sempre, praticamente todos os temas que você instalar, isso vai depender de tema, claro, né? Quem constrói o tema, que constrói aquela linha de código ali. Mas quase todos têm o título, eles já colocam em H1. Pode ser que alguém coloque em H2. É interessante você ir lá no seu código do tema, lá no aparência, aqui ó, aparência editor, lá no single, procurar aonde tem a tag H2 e mudar para H1. E aí ele vai transformar esse título aqui em uma tag H1. Bom, então, beleza. O título
do seu site tem que estar aqui com uma tag H1. E aí você vai ter que colocar agora subtítulos dentro do seu conteúdo, que é para dividir o conteúdo, né? Lembra que até lá na hora de apresentar o conteúdo tem uma das dicas que eu dei lá que era para usar subtítulos, para quebrar um pouco ali o texto. Bom, você vai usar aí subtítulos dentro do seu texto. E um desses subtítulos você coloca a sua palavra-chave também em um deles. Por exemplo, você começou aqui colocou aqui o seu título, né? Como criar uma lista de e-mails muito fácil. Você deu uma pequena introdução, aqui está um baita de um parágrafo, né? Como eu disse, eu só copiei esse parágrafo aqui. Se eu fosse publicar esse artigo, ele não ficaria assim, eu iria quebrar ele nos 3 parágrafos, mais ou menos. Mas aí, tranquilo, você deu aquela pequena introdução sobre o que você vai falar no artigo, vai colocar um subtítulo assim. Então, veja como criar uma lista de e-mails agora. E vou selecionar isso aqui. Se eu colocar cabeçalho 1, isso aqui vai virar um H1. Se eu vim até aqui, ó, um texto onde é que mostra o código, ele me mostra ali, ó, H1. Só que eu não posso fazer isso, porque em cada página que eu tiver tem que ter apenas um H1, que é o título, que é isso aqui. Em questões de SEO, a minha página tem que ter apenas um H1. Então, eu vou colocar sempre os outros subtítulos que eu tiver em H2. Ele vai ser um pouquinho menor. E aí eu vou criar um outro subtítulo com alguma outra palavra daí. Claro, um outro subtítulo diferente, por exemplo, eu vou colocar em outro lugar, para deixar meu texto bem mais agradável. Claro, aqui eu só copiei para economizar tempo, mas colocaria alguma outra coisa diferente. Então, não precisa daí ter a palavra-chave também. Ó, publicou, vamos ver como é que ficou. Pronto, ó, tem ali o meu título, que é um H1, a gente já sabe que é um H1 porque eu olhei ele no código, e eu coloquei aqui um subtítulo que também tem a palavra-chave, que é um H2 porque eu configurei como cabeçalho 2. Aí coloquei mais um ali só para exemplo, claro, mas você não vai colocar o mesmo subtítulo, e também não é necessário usar a palavra-chave em mais de um subtítulo, é apenas em um já está bom. Então, utilizar sempre o H1 e o H2. O H1, por padrão, com certeza já vai estar, que é o título aqui do seu site e do seu artigo, e o H2 você vai ter que criar durante o texto ali, criar pelo menos título H2 que tenha a palavra-chave. Pronto, próximo item, a palavra-chave. Isso aqui é um ponto bem interessante, porque há um tempo atrás, se eu fosse escrever, há alguns anos atrás, se eu fosse escrever um texto como criar uma lista de e-mails e eu quisesse ranquear, aparecer lá no Google para a palavra-chave como criar uma lista de e-mails, eu ia escrever um texto assim. Então, eu vou te ensinar como criar uma lista de e-mails. Para você saber como criar uma lista de e-mails, você tem que saber fazer isso e isso aquilo. Então, como criar uma lista de e-mails, passo 1, faça isso. Como criar uma lista de e-mails, passo 2, faça isso. Como criar uma lista de e-mails, passo 3, faça isso. Então, você aprendeu como criar uma lista de e-mails? Viu como é fácil saber como criar uma lista de e-mails? Então, num texto de 200 palavras, eu colocaria 198 vezes a expressão como criar uma lista de e-mails, porque eu queria ranquear isso aí lá no Google. O Google ele não sabia disso, ele entendia que quando ele visse um texto que tivesse muitas vezes aquela palavra, ele pensava assim, nossa, mas aquele texto ali tem muitas vezes essa palavra, então quer dizer que ele é relevante para esse termo aqui, vou ranquear ele. E isso funcionava muito bem. Só que aí ficavam os textos esquisitos, ninguém conseguiria ler direito, porque aquela repetição de palavra-chave ali ficava toda hora, em cada parágrafo tinha 4 vezes a mesma palavra-chave, não dava nem para ler o texto. O Google percebeu isso e cortou os embalos de todo mundo que fez isso. Quem fazia isso nos sites, os sites passaram a não aparecer mais lá na lista dele. Só que, mesmo ele cortando isso aí, a palavra-chave no conteúdo, ela tem uma certa relevância sim. O que você não pode fazer é colocar toda hora a palavra-chave. Por quê? Porque se o seu texto fala sobre como criar uma lista de e-mails, é natural que durante o seu texto tenha essa expressão, como criar uma lista de e-mails, em alguns momentos. É natural, você pode ter essa expressão dentro do texto, e você tem que ter. Porque só não pode ter toda hora, não pode ser alguma coisa assim que não seja natural. O Google sabe muito bem disso, ele sabe quando é natural e quando não é. Hoje ele já está muito mais inteligente. Então, o que você vai fazer? Durante o texto, você vai tentar encaixar a sua palavra-chave, mas apenas aonde for totalmente natural. Você vai colocar
uma vez aqui no primeiro parágrafo, é interessante encaixar a sua palavra-chave. Uma vez no último parágrafo, você vai tentar encaixar a sua palavra-chave. E talvez uma vez ou duas no meio do texto, dependendo da quantidade de palavras que você tiver no texto todo. Tem que ser natural, tem que escrever o seu texto, deu a oportunidade, coloca a sua palavra-chave ali. Tem que colocar a palavra-chave, sim, tem que botar, porque se o texto não aparecer a palavra-chave, o Google vai pensar, nossa, mas não aparece nenhuma vez essa palavra-chave aqui, então eu não vou colocar ele aqui no meu resultado, porque ele não deve falar muito sobre esse assunto. Então, tem que aparecer sim, não tanto, uma vez no primeiro parágrafo, uma vez no último parágrafo e uma ou duas vezes ali no meio. O que você pode fazer também e deve é colocar não só a palavra-chave exata no seu artigo, trabalhar com variações dela, outras palavras que são dentro do grupo semântico dessa palavra aqui, eu já vou mostrar o que é isso, e também partes dela, você pode colocar aqui. Por exemplo, no primeiro parágrafo, você coloca em algum momento, eu vou só copiar aqui como exemplo, claro, em algum momento você colocou sua palavra-chave, tá? Depois você pode colocar assim, ao invés de colocar a palavra-chave toda de novo, você vai colocar apenas lista de e-mails. O Google vai entender que você está falando sobre a lista de e-mail, porque está uma parte dela ali. Então, se você quer, por exemplo aqui, quer criar uma lista de e-mails, eu coloquei uma parte da minha palavra-chave aqui, que é uma lista de e-mails. Eu não coloquei ela completa, mas o Google sabe que eu estou me referenciando àquela minha palavra-chave ali que está no título, porque eu estou colocando partes dela aí. Então é interessante isso aí, colocar sua palavra-chave principal completa aqui no primeiro parágrafo, de novo no último parágrafo, tentar repetir ela umas duas vezes durante o texto e também usar partes dela. E variações, como assim variações? Uma boa dica para você encontrar variações é aqui no adwords.google.com, naquela ferramenta que você já conhece, no Display Planner. E aí você coloca como emagrecer e pede para ele buscar e vem aqui em palavra-chave e dentro de um grupo de anúncio, por exemplo, perder peso, por exemplo, aí você vai ter, aqui no caso não dá para visualizar, teria que fazer, vou fazer o download rapidinho aqui. Já fica uma explicação completa. Aí aqui, você vai dieta para emagrecer, tem outras palavras que fazem parte muito próximo de dieta para emagrecer. Então você não precisa digitar toda hora, por exemplo, você quer ranquear um texto com dieta para emagrecer. Aqui acho que eu digitei errado. Então você quer ranquear um texto com a palavra dietas para emagrecer, você não precisa colocar dietas para emagrecer toda hora. Pode colocar palavras que estejam em torno dessa palavra, que seriam aqui, dieta para emagrecer rápido, qual a melhor dieta para emagrecer, emagrecer e perder peso. Você pode usar essas variações dessa palavra lá no seu texto também. Isso é interessante e mostra relevância para o Google sobre esse assunto aqui. No caso, essa aqui não, só o que está aqui, né, para esse bloco aqui. É interessante usar essa técnica também, usando como parâmetro o Display Planner aqui do Google. Então, usar a palavra-chave é interessante, mas usar com cautela e variações dela também. Próximo item que a gente vai ver, imagens. Imagens são fundamentais e tem que ter no texto sempre, Eu já falei antes na outra aula que artigos que tinham uma imagem grande no início, foi feito um estudo de conversão, eles tendem a fazer com que o usuário leia mais e permaneça mais no artigo. A mesma quantidade de texto, só que com imagens aqui entre eles, imagens grandes e bonitas, faz com que esse leitor ele permaneça mais tempo no texto. Então é interessante sempre ter imagens boas. Nesse caso aqui desse tema, o Backstreet, quando eu coloco uma imagem como imagem destacada, que é aqui, ele coloca essa imagem lá na minha inicial, né? Lá na minha página inicial. Só abrir aqui. Aqui na minha página inicial, ele coloca ela aqui, pequena. E quando eu abro o artigo, ele também coloca ela grande, bem no topo ali. É o ideal que ele faça isso. Se você tiver um tema assim, é o ideal. Mas, aí se o seu tema não colocar a imagem aqui, você simplesmente vem e insere uma imagem ali. Só que na hora de inserir uma imagem, então primeiro vamos falar aqui sobre a
imagem destacada, tá? Que é aquela imagem que aparece aqui. A gente vai vir aqui em imagem destacada. E vai escolher, deixa eu só abrir aqui, eu vou fazer um upload de uma imagem que eu tenho aqui, que é essa aqui, ó, como criar uma lista de e-mails. Eu gosto sempre de, quando eu vou enviar uma imagem para dentro do meu post, colocar a minha palavra-chave ou uma parte dela. Às vezes não é interessante colocar em todos os seus posts, colocar a palavra-chave na imagem exatamente como você quer trabalhar. Então, às vezes pode dar uma modificada ali, mas nesse caso aqui eu coloquei exatamente a palavra-chave, como criar uma lista de e-mails, como o nome da minha imagem, e separei ela com um tracinho, ó. Então, tem que fazer isso aqui também. A imagem que você enviar, no nome dela, usa a palavra-chave, ou uma pequena variação da palavra-chave. Aí carreguei ela. Eu vou sempre preencher aqui com o título, o mesmo nome dela. E aqui também, em texto alternativo, vou fazer a mesma coisa. Então, o nome da imagem, o título e o texto alternativo. Sempre eu vou fazer isso. E vou usar como imagem destacada. Pronto, carregou ali. Imagens no texto também, eu também tenho que usar. E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer ali. Lembrando que não é interessante aí colocar a mesma palavra-chave para todas as imagens que você for colocar no seu texto, né? Tem que cuidar um pouco disso. Tem que variar um pouco. Eu gosto de, na imagem destacada, não colocar a minha palavra-chave, que eu estou trabalhando aqui exatamente, colocar uma variação aqui na imagem destacada. Mas aqui no texto eu gosto de colocar quase sempre uma que seja a minha palavra-chave. Então aqui eu vou adicionar uma. Então antes de eu fazer isso, eu vou instalar um plugin, que é o plugin. Vou vir aqui, vou segurar Ctrl para abrir uma nova janela, que é o SEO Friendly Images. E vou pesquisar. Pronto. Agora eu vou instalar esse plugin, ok. Pronto, vou ativar o plugin. Plugin ativado, pronto. Eu vou vir aqui nesse plugin, ele criou uma configuração para mim aqui. Aqui, ó, aqui em configurações ele cria um menu ali, SEO Friendly Images. E vou configurar assim, ó. No Alt, que é o texto alternativo, que é aquele texto que eu vou colocar o mouse em cima da imagem e ele vai aparecer, ou se a imagem não for carregada é o texto que vai aparecer, ou se tem um usuário que não enxerga é o texto que o programa que lê aquela imagem vai falar. E também é o mesmo que acontece com o Google, quando ele verificar o meu site, ele não vai saber o que tem naquela imagem. Se for a imagem de uma casa, o Google não sabe que aquilo ali é a imagem de uma casa, ele vai saber pelo o título e pelo o Alt. Então eu vou colocar aqui o Alt vai ser o name e no título também vai ser o name. Eu vou salvar. Pronto, salvei. Agora, quando eu vim aqui no meu post, eu vou dar um atualizar aqui, porque eu botei essa imagem aqui antes. Eu vou colocar uma imagem. Adicionar mídia. Eu vou escolher uma outra imagem aqui no meu computador. Eu vou pegar essa aqui, ó. Ganhar dinheiro com blogs. Claro que essa aqui não é a minha palavra-chave que eu estou trabalhando aqui, mas só para exemplo. Vamos fingir que fosse essa palavra-chave aqui. Vou abrir, esperar ela carregar. E aí, como eu já coloquei o nome dela aqui no nome da imagem lá no meu computador, eu não vou precisar preencher mais aqui por causa daquele plugin que a gente acabou de instalar. Então, pronto. Eu só não arrumei o tamanho da imagem lá, mas tudo bem. Deixa assim por enquanto. Você lembra lá como é que arruma, né? Que eu já mostrei lá na aula de colocar mídias aqui no WordPress. Vou atualizar. Pronto. Agora eu vou vir aqui e vou abrir aqui. A imagem ele vai colocar só porque eu não atualizei, mas aí se eu atualizasse ele já ia aparecer, ó, apareceu aqui. Aqui está a minha imagem. Olha só, eu vou selecionar esse pedaço aqui, não, o acento não. Aqui eu vou selecionar um pedaço que não tenha, aqui, ó, até o D sem pegar o acento ali, pronto. E vou exibir código fonte, vou dar um Ctrl F e vou localizar esse pedaço aqui. Para mim localizar a minha imagem. Minha imagem é isso aqui, ó. Então a minha imagem, ela se chama ganhar, tracinho, dinheiro, tracinho, com, tracinho, blogs,
tracinho o tamanho dela, tá? Eu poderia, se eu tivesse colocado lá em tamanho original, não ia aparecer esse tamanho aqui. É só porque eu esqueci de mudar na hora de enviar, de adicionar a imagem ali, ele ficou lá em miniatura 150 por 150, eu esqueci de mudar. Se eu tivesse colocado em tamanho original, não ia aparecer esse número aqui, daí, tá? Então esse aqui é o nome que eu dei para a imagem aqui no meu computador. Quando eu peguei essa imagem no Google, baixei para o meu computador, coloquei o nome para essa imagem. Eu que fiz isso. E aí eu não precisei preencher, lembra que em cada imagem eu tenho que preencher, né? Quando eu vou selecionar uma imagem aqui para me colocar, eu falei que eu tenho que preencher daí o título e tenho que preencher também o texto alternativo. Nesse caso aqui, como eu estou usando esse plugin, eu não preenchi para colocar essa imagem aqui, e mesmo assim ele colocou, ó, quer ver? Aqui, ó, o título, ó, ganhar dinheiro com blogs, o nome, exatamente o mesmo nome que está aqui, só que ele retirou os tracinhos, claro, né, para ficar uma palavra normal, e aqui no Alt, que é o texto alternativo, ele também fez a mesma coisa. Esse plugin fez isso para mim. Então esse plugin faz isso, é uma forma de economizar trabalho, na verdade. Você vai ter que sim dar o nome para sua imagem lá no seu computador, né? Colocar o nome correto, que é a palavra-chave. Só que esse plugin SEO Friendly Imagens vai fazer você economizar tempo, porque cada imagem que você fosse inserir tinha que preencher aqui o título e preencher o texto alternativo. Agora com esse plugin não é preciso mais, certo? É isso que esse plugin faz. Então imagens, lembrando, tem que ter imagem, tem que botar uma imagem destacada para chamar atenção aqui na página inicial. Vou atualizar aqui. Para chamar atenção tem que ter uma imagem destacada. Para chamar atenção, ó, tem que ter. Dentro do artigo tem que ter imagens também. Se o seu tema não colocar não transformar essa imagem destacada, como é o caso desse aqui, que ele faz, que ele transforma numa imagem grande aqui no início do artigo, se ele não transformar, é interessante você colocar daí uma imagem aqui grande no início, porque isso chama a atenção do usuário, faz com que ele leia o restante. Talvez colocar uma ou outra imagem no meio do texto por aqui, assim. E sempre, sempre, sempre configurar, tem que configurar isso aqui em legenda e também em texto alternativo. Não, legenda não, desculpe. Em título e em texto alternativo tem que colocar o nome daquela imagem, que na maioria das vezes vai ser a palavra-chave que você está trabalhando. E essa palavra-chave também tem que estar no nome da sua imagem, lá no nome que você deu lá no seu computador. Apenas para uma imagem do artigo, não para todas se você colocar mais que uma. As outras você coloca uma variação, ou uma dessas aqui, né, das variações que a gente viu aqui no Display Planner, que eu falei antes, certo? Tem que fazer isso com as imagens sempre, tem que adicionar a imagem. Bom, então mais ou menos é isso aí, tá? SEO, a gente acabou de ver como otimizar um artigo, sempre ter um conteúdo de qualidade, nunca sendo cópia, nunca o Google ele vai descobrir, se você copiar um conteúdo ele vai saber, eu até inclusive já vou apagar esse artigo aqui, porque o Google sabe quando é uma cópia, mesmo sendo traduzido. Tentar aumentar sempre o tempo de permanência do usuário dentro do seu site, como criando um conteúdo de qualidade e também colocando toda a navegação no seu site, inclusive, e muito importante, aqui os posts relacionados. Nesse caso não apareceu aqui, porque eu não preenchi as tags aqui, né? Eu teria que ter preenchido ali, eu não preenchi, então por isso que não apareceu, por isso que sempre tem que preencher as tags lá, para ele buscar posts relacionados e colocar aqui embaixo, para que o usuário clique em outros e continue no seu site. Então, tentar aumentar o tempo de permanência e também o retorno do usuário para o seu site, como também com um bom conteúdo, colocando a opção de assinar feeds e também de assinar sua lista de e-mail, que a gente vai ver daqui a pouco, no outro módulo. Depois, pegar todas as palavras-chave, colocar numa pauta de conteúdo, criar os títulos para os artigos para aqueles títulos. No título tem que ter a palavra-chave, tem que ter a palavra-chave na descrição, aqui embaixo tem que ter. Tem que ter a palavra-chave na URL, nesse caso automaticamente já vai ter, porque você coloca um título com a palavra-chave, a URL já fica igual também, então automaticamente vai ter. Mas tem que cuidar isso aí também. Ter o título em H1 e em H2, em H1 também automaticamente já vai ter. Por isso que o WordPress é uma beleza, né? Porque ele já faz quase tudo automaticamente. Automaticamente ele já coloca o H1 no título, aqui, né? Quando você publica, ele já coloca o H1, a gente verificou isso antes através do código.
Criar no mínimo um subtítulo que também tenha a palavra-chave, só que em H2, não pode ser em H1 de novo, só pode ter um H1 na página, que nesse caso é o título. Então, criar mais um em H2 que tenha a palavra-chave, pode criar vários outros aí, mas não precisa colocar a palavra-chave. A palavra-chave ela tem que estar também no correio aqui do texto, né? Tá uma vez no primeiro parágrafo, uma vez no último e mais ou menos uma, duas vezes aí no meio, variações e partes dela também no decorrer do texto. Nunca fazer muita palavra-chave aqui, nunca fazer isso, não pode fazer, tem que cuidar muito com isso aí. Colocar as imagens, né? Instalar o plugin SEO Friendly Imagens. Aí sempre quando você pegar uma imagem no seu computador que você vai mandar para cá, colocar no nome da imagem a palavra-chave separada com tracinhos, que o SEO Friendly Imagens já vai preencher os outros atributos sem que você precise fazer isso. Não esquece de vir aqui no SEO Friendly Imagens e fazer aquela configuração que eu fiz de copiar isso aqui por cento nome e copiar para cá, porcento name e copiar para cá também, porque era um pouquinho diferente aqui e eu mudei, coloquei porcento name aqui e porcento name aqui. Tem que fazer isso aqui também para ficar correto lá. Bom, imagens é isso. Depois, sempre fazer as ligações internas quando relevante. Lembra? Se eu vou falar aqui no meu texto sobre como criar uma lista de e-mail e durante ele eu falo alguma coisa sobre como instalar o WordPress por alguma razão, eu seleciono aquela expressão como instalar o WordPress e se eu tiver, claro, um outro artigo que fala sobre como instalar o WordPress, né? Eu venho aqui, seleciono, venho aqui em link, boto aqui para pesquisar um outro artigo, busco aquele artigo que fale sobre como instalar o WordPress, clico nele, adiciono o link. E aí vai virar um link ali. Se o usuário clicar naquele link, ele vai abrir aquele outro artigo que fala sobre como instalar o WordPress. Isso faz com que o usuário navegue no seu site. É bem interessante. Um ponto que eu gosto de fazer aqui, que eu esqueci de marcar ali, é sempre colocar aqui, ó, abrir link em uma nova janela, para que o usuário não saia desse seu artigo, mas abra uma nova janela diferente. Nunca esquecer também de categorias e tags, como eu falei, preencher sempre as categorias corretamente e também as tags, certo? Agora, para finalizar esse vídeo então, para finalizar, o plugin de SEO, que a gente instalou aqui, o SEO by Yoast, ele nos dá também uma análise do texto, como eu vou pegar a minha palavra-chave que eu quero trabalhar nesse texto aqui, no caso é essa aqui, como criar uma lista de e-mails. Vou descer aqui até o bloco desse WordPress da Yoast e vou colocar aqui, ó, palavra-chave em foco. Vou colar ali, tá? Eu vou atualizar, deixa só ele aparecer ali o botão. Pronto, vou atualizar. Pronto, vamos ver aqui o que deu. Olha só. Então ele falou aqui, ó, a sua palavra-chave em foco, que no caso eu designei como essa aqui, ela está no título do artigo, no caso aqui, ótimo, tem que estar ali. Ela está no título da página, claro, porque eu configurei esse mesmo plugin de SEO, ele já faz isso, ele pega o título do artigo e coloca também no título da página, nesse caso é aqui, ó, o meu título é como criar uma lista de e-mails, né? E aqui no título da página também tá, ó, como criar uma lista de e-mails. É esse plugin de SEO que faz isso. Título da página, tá? Ele está na URL também, como eu já disse antes, ele também está aqui na URL. É aqueles permalinks que fazem isso, tem que configurar lá então. Ele também tem no conteúdo 2 vezes, ele disse que tá ok, 2 vezes tá bom. Se tiver muitas vezes aqui, ele vai colocar que não tá legal. Então 2 vezes tá ok, porque eu colei aquela 2 vezes aqui, né? E tá na descrição também, uma vez na descrição, que eu acabei de colocar ali antes. Também ele apareceu ali uma vez. Bem legal, né? Se eu vim aqui em análise de página, ele vai me mostrar uma análise um pouco mais completa do que eu posso melhorar aqui no meu site, ó. A palavra-chave aparece no primeiro parágrafo, ok, isso é bom. Aqui ele me fala assim, você nunca usou essa palavra-chave em foco antes, quer dizer o quê? Eu nunca usei essa mesma como criar uma lista de e-mails em outro artigo, isso é bom também, tem que ter um artigo para cada palavra-chave. A meta description contém a palavra-chave, ok. A meta descrição especificada, considere como ela compara a competição, é possível torná-la mais atraente. Quer dizer que está boa aqui também, ele colocou verde ali porque está boa. O título contém a palavra-chave,
frase no começo, quer dizer, lembra que eu falei antes, quanto mais pro início, melhor ter a palavra-chave, então tá ok. O meu texto tem 727 palavras, beleza, o mínimo é 300, então quer dizer que tá bom. A palavra-chave aparece 2 vezes em cabeçalhos secundários, no caso, aqui, né, nos subtítulos apareceu 2 vezes, mas se eu colocar uma vez também já tá bom, no caso aqui ele apareceu 2 vezes. A palavra-chave aparece na URL da página, como eu já mostrei, e aqui ele me mostra o que eu posso arrumar, ó. E daí com isso ele vai te dar várias dicas aqui do que você pode arrumar aqui no conteúdo do seu texto. Bem legal esse plugin de SEO. Então, por esse vídeo é isso, eu vou fazer mais vídeos de SEO explicando mais alguns pontos daqui a pouco, ok? Então eu te vejo no próximo, até lá, tchau, tchau.